Oi! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante sobre racismo, dignidade humana e direitos humanos. A nossa fonte é um artigo acadêmico do Maicon Emanuel de Matos Oliveira e do Clóvis Jair Prunzel. O Oliveira tem formação em teologia pela UBRA e o Prunzel é doutor em teologia e estudou aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. E o artigo, ele quer pensar sobre a legitimidade do racismo, sabe? Ele olha para isso usando bioética, interpretação da Bíblia, a hermenêutica, né? E também como a igreja luterana se posiciona. É uma mistura de biologia, teologia e história. Vamos ver no que dá. Com certeza. E um ponto que eles já colocam de cara, e que eu acho fundamental, é a dignidade humana. O argumento é que ela é nossa, inerente, porque somos criaturas de Deus, né? E isso vira a base para discutir todo o resto, principalmente o racismo. Entendi. Então, começando pelo começo. Como é que o artigo lida com a palavra raça? Porque ela é central para o racismo, né? Sim. O artigo até cita o dicionário Aurélio falando de características físicas herdadas. Mas logo em seguida, ele traz a crítica da antropologia moderna, que hoje vê a diversidade humana mais como um contínuo, sabe? Não caixinhas separadas. Tem até uma sugestão do Ziraldo, citada lá, de usar etnia em vez de raça. E o racismo mesmo é definido como aquela doutrina, né? Que diz que um grupo é superior ao outro. Tá, mas e a ciência? Existe base biológica para essa ideia de raça? O que o artigo fala sobre isso, na parte da bioética? Olha, aí os dados são bem claros. Citando Westphal, Kaiser, outros autores, o artigo mostra que essas distinções raciais, tipo as usadas pelo nazismo, eram mais pretexto ideológico mesmo, sem base científica forte. A genética é clara. A diferença de DNA entre duas pessoas quaisquer no mundo é mínima, coisa de 0,2%. E o mais forte, 94% da variação genética que existe entre humanos acontece dentro dos grupos que a gente costuma chamar de raças. Nossa, 94% dentro? Exato. Ou seja, tem muito mais variação genética dentro de um grupo europeu, por exemplo, do que entre um europeu e um africano, comparativamente. Isso basicamente pulveriza a ideia de que existem raças biologicamente separadas, né? E desmonta a justificativa para eugenia e coisas do tipo. É um argumento científico bem forte mesmo. Mas a gente sabe que a religião, ou melhor, interpretações da religião, também foram usadas para justificar o racismo. Como o artigo entra nisso, falando da Bíblia? Assim, ele pega o exemplo clássico de má interpretação, Gênesis 9, a tal maldição de Cã. Citando o Kaiser de novo, o artigo explica como esse texto foi distorcido historicamente para justificar a escravidão, racismo contra africanos. Só que, lendo com atenção, a maldição na Bíblia foi para Canaã, filho de Cã, não para o Cã diretamente. E não tem nada a ver com cor de pele ou com a África. A explicação mais provável é teológica, ligada à futura idolatria dos cananeus que iam se opor a Deus. Que interessante essa correção. Quer dizer, a interpretação foi bem forçada, né? O artigo traz algum outro texto bíblico que joga uma luz diferente sobre etnia ou cor? Traz sim. Um contraponto bem legal está em Números 12. Lá Miriam e Arão, irmãos de Moisés, criticam ele por ter casado com uma mulher cuxita. Cuxita. Da região da Etiópia, Núbia, certo. Geralmente associado à pele escura. Exatamente. E aí Deus intervém. Mas ele pune a Miriam não pela etnia da esposa do Moisés, mas pela crítica, pela insubordinação contra a autoridade dele. Autores como Nash e Wenham, citados no artigo, veem isso como uma prova de que, para Deus, cor da pele, origem étnica, isso não é critério para julgamento. Faz sentido. E figuras importantes da teologia, tipo Lutero, como ele via essas questões segundo o artigo? O artigo mostra a visão de Lutero sobre Gênesis 9, essa da maldição. Para Lutero, o pecado do Cã foi de desrespeito, zombar do pai bêbado. Foi quebrar um mandamento. Não teve nada de racial ali. A bênção e a maldição que seguem são espirituais. Fé versus impiedade. E, analisando Lutero, um outro teólogo, Wingren, reforça: o que define quem é filho de Deus não é descendência, não é raça, é a fé, a relação com Deus. E como essa linha de pensamento teológico aparece na posição da Igreja Luterana hoje? O artigo fala disso. Fala assim.
Ele detalha a visão luterana atual, citando um documento importante do Sínodo de Missouri, a LCMS, analisado por um autor chamado Sanches. A ideia central é que a nossa dignidade vem de dois lugares. Da criação, fomos feitos à imagem de Deus, todos nós, e da redenção, fomos todos redimidos por Cristo. Nessa visão, o racismo é mais que só preconceito, sabe? Vira uma forma de idolatria. Idolatria, como assim? Porque é colocar o orgulho, a confiança na criatura, na raça, na etnia, no lugar de colocar a confiança no Criador. E Cristo veio justamente para derrubar essas barreiras que a gente cria. Entendi. E qual seria a resposta cristã, então, segundo essa visão luterana? Bom, o Sanches detalha isso. Envolve arrependimento pessoal, claro, mas também uma vigilância constante contra o etnocentrismo, que é achar que a nossa cultura é a medida para todas as outras, e também servir ao próximo, principalmente quem é diferente. Praticar a hospitalidade de verdade que acolhe e, claro, a devoção a Deus. É reconhecer que a diversidade é bonita na criação e na igreja. E lembrar sempre, a gente é aceito por Deus pela graça, pela fé. Não tem nada a ver com raça ou etnia. Ok, então, para amarrar tudo, o artigo do Oliveira e do Prunzel combate o racismo usando vários frontes, né? A biologia mostrando que raça nem faz tanto sentido científico, a Bíblia corrigindo interpretações erradas e mostrando que Deus não faz acepção de pessoas, e a teologia luterana focando na dignidade que todos temos em Cristo e na fé como o que realmente importa para Deus. Parece uma argumentação bem completa para rejeitar o racismo. É sim, muito sólida. E isso talvez nos deixe com uma pergunta final para pensar, né? Se a gente começa a ver o racismo não só como um problema social ou ignorância, mas como essa idolatria que o artigo aponta, confiar na raça em vez de em Deus, será que isso muda o jeito como a gente luta contra ele? Individualmente e como comunidade? Como essa visão mais teológica pode impactar nossas ações práticas? Fica aí para a gente refletir.